Boa noite, gente. Eu já inicio pedindo desculpa porque eu não sou muito assim adepta à tecnologia. Eu até falei com a Jéssica que deu uns probleminha aqui a hora que eu fui tentar abrir o Zoom. A gente até tentou mais cedo para não dar erro aqui. Então, se eu fizer alguma coisa errada aí, vocês me corrijam, por favor, tá? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui, agradecer as pessoas que estão aqui, tiraram seu tempo para ouvir um pouquinho do que eu tenho para falar, da minha experiência com o Lean, e por estar junto aqui comigo. E eu espero que o que eu tenha para trazer, para falar para vocês hoje, agregue valor para vocês, não só para o âmbito profissional, mas também para o âmbito pessoal. E como o próprio tema já diz, né, que eu venho falar de Lean na essência. Então, eu sou a Tabata Iocomiso e eu vou estar aqui hoje durante essas horas com vocês. E para falar um pouquinho, só um minuto. Quem é Tabata Iocomiso, né? Eu sou uma mistura de Brasil versus Japão e essa sou eu. Eu sou natural da Vila Matilde, São Paulo, porém eu cresci um pouco da minha infância no interior de Minas Gerais. E quando eu falo interior, é interior mesmo, né? Aquela cidadezinha que não tem semáforo, tem uma escola, um armazém e o point é a pracinha do lado da igreja. Eu cresci lá até os meus 11 anos e com 11 anos de idade eu me mudei para o Japão, né? Fui morar com a minha família para o Japão. Meu pai já estava morando lá e aí ele levou todos nós para morar lá. Então foi o primeiro choque cultural que eu recebi, porque eu não falava japonês e entrei direto na cultura, na escola japonesa. Então, com isso, eu entendo muito bem sobre a aceitação, talvez é por isso que eu entenda sobre a aceitação de cultura, né? As dificuldades de entender o porquê que a gente tem tanta resistência quando se fala em cultura do outro, porque eu senti isso na pele, né? E, infelizmente, mesmo sendo descendente de japonês, no Japão a gente é considerado estrangeiro. E a carreira, né, quando a gente fala de plano de carreira, crescimento lá, por conta disso a possibilidade se torna baixa. Então eu voltei para o Brasil em 2010, já na fase adulta. Então quando eu cheguei no Brasil, eu sofri o meu segundo choque cultural, porque eu já tinha crescido lá no Japão, a parte da adolescência, entrando na fase adulta, eu já tinha me adaptado à cultura japonesa. Então eu cheguei aqui no Brasil, eu sofri o segundo choque cultural. E eu confesso que o choque cultural que eu tive quando eu cheguei no Brasil foi mais doloroso para mim do que quando eu cheguei no Japão. A minha aceitação da cultura brasileira de volta foi mais difícil, porque você vem de uma cultura que tem uma disciplina diferente, eles enxergam, né, as pessoas com respeito, e isso eu senti um pouco no Brasil que não era da mesma forma. Então eu cheguei aqui tentando, né, encontrar uma carreira e aí as primeiras dificuldades que eu tive foi que eu não conseguia comprovar o que eu tinha trabalhado no Japão, né? Que eu estudei no Japão e eu trabalhei no Japão, não conseguia comprovar, porque no Japão não existe carteira de trabalho. E lá eu trabalhei como auxiliar de produção, trabalhei como garçonete e aí também fiz maior parte dos meus trabalhos com traduções. Por falar japonês, eu ajudava a população brasileira que estava no Japão nos serviços de traduções. E eu cheguei aqui no Brasil, não conseguia comprovar nada disso, porque precisava ter comprovação de carteira, e eu comecei a trabalhar num restaurante como garçonete também. E aí, desse restaurante, um motorista que frequentava, ele trabalhava numa indústria lá siderúrgica, com japoneses, e ele falou, estão precisando de tradutor para um projeto e tal. E aí ele levou meu currículo e eu comecei a trabalhar com tradução nessa empresa lá em Minas Gerais. E eu fiquei lá no projeto por 1 ano e meio. E aí eu comecei a me especializar em tradução, né? Comecei a fazer cursos técnicos de tradução simultâneas, traduções voltadas para indústrias, que o termo técnico era totalmente diferente, que eu não conhecia. Então eu comecei a estudar muito sobre isso. Até que meu contrato acabou e surgiu uma vaga para eu trabalhar na Toyota Bochoko. E um amigo meu me levou meu currículo e é onde eu estou até hoje, vai fazer 9 anos. Eu entrei na Toyota Bochoko por causa da necessidade, eles estavam contratando um assistente bilíngue. E foi logo quando a Toyota ela se instalou em Sorocaba. Então, junto com a Toyota, veio muitos japoneses, e muitos japoneses que não falavam inglês, então eles estavam precisando de pessoas que falassem japonês para ajudar
na comunicação. Então, eu comecei a trabalhar na Toyota Bochoko na função de ajudar nas traduções, porém, eu fiquei pouquíssimo tempo na parte de tradução. Eu entrei no departamento de logística e o gerente que eu tinha na época, que era japonês, começou a me passar todo o conhecimento de processo de logística e eu comecei a atuar na área de logística na função de comércio exterior, importações de peças e logísticas operacionais. E aí eu vi uma outra oportunidade na minha vida, eu falei, vou seguir a carreira na logística, né? Por que não? Comecei a estudar sobre comércio exterior, sobre processos de logística e me aprofundei nisso. E já iniciando, tem uma frase que eu sempre falo, né? O que o Lean me ensinou? Que a gente tem que se moldar para um mundo que está em constante transformação, né? Se a gente quer evoluir, a gente precisa ter, a gente não pode ter um mindset fixo, que isso já vai limitar maior parte da sua vida, porque se eu tivesse não, eu vim aqui para ser tradutora, eu jamais teria aprendido e conhecido tudo que eu sei hoje, que transformou a minha vida, que é o sistema Toyota de produção. Então, eu aprendi tudo sobre isso, sobre a parte de logística, os processos, os mapeamentos, sobre Kanban, enquanto eu estava lá na logística. Porém, eu não fiquei muito tempo nessa área, eu trabalhei 3 anos e aí surgiu o grupo de TPS da empresa. O grupo de TPS da Toyota Bochoko, ele não tem um grupo em cada empresa, né? Ele é um grupo global e esse grupo eles ficam viajando países para dar suporte às plantas. Porém, nós precisávamos de um grupo dentro da Bochoko, por quê? Porque estava tendo muita resistência na questão da adaptação de cultura, então eles viram a necessidade de ter um local para aprender, absorver o conhecimento e poder passar isso para eles da forma que a gente precisava. Então, eu comecei a fazer parte desse grupo de TPS dentro da empresa. E compus o time, porque esse grupo eram japoneses que vinham ensinar, que também não dominavam o inglês, então precisava pessoas que entendessem, conseguissem comunicar, porque eles iam passar todo o conteúdo que eles tinham para que a gente pudesse multiplicar. Então, esse grupo ele foi composto por 3 pessoas, eu era uma delas, e aí eu fiquei com a parte inicialmente da tradução dos treinamentos, e foi quando eu entendi que não conseguia ser exatamente como era lá, porque existia essa diferença cultural. E eu precisei trazer, não foi a tradução direta, mas foi a interpretação do que eles tinham para o Brasil. E aí eu comecei a aplicar os treinamentos e fiquei em treinamento com eles durante 3 anos. E a partir de 2018, eu fui para a área de manufatura. E hoje eu sou responsável pelo treinamento de manufatura, multiplicando toda a cultura, disseminando, firmando o que já foi passado para nós. Em 2018 também eu comecei a fazer parte da coordenação voluntária de TPS do Brasa. O Brasa é uma associação brasileira de fornecedores automotivos que voluntariamente a gente faz atividade junto com eles, que é suportado pela Toyota montadora, para desenvolver os fornecedores da Toyota. Porque tem muitos fornecedores no Brasil que não têm a cultura do TPS e a gente ajuda a implementar, a disseminar todo esse conhecimento. E daí, na área do setor de treinamento de manufatura que eu desenvolvi alguns programas de treinamento e fui reconhecida pela minha empresa no primeiro, esse é um reconhecimento do primeiro ciclo, que é o programa de Dishuken, que Dishuken significa o autoaprendizado, né? Precisou ser desenvolvido e a gente trouxe esse desenvolvimento na cultura que nós temos. Eu vou explicar um pouquinho depois lá na frente, que a gente tentou fazer igual acontecia no Japão, e aí devido às diferenças culturais a gente não teve o mesmo sucesso e aí entrou algumas adaptações. Então, eu fui reconhecida pela empresa. E aí, então a Tabata, ela não trabalha na Toyota, o que é a Toyota Bochoko, né? Muitas pessoas confundem, muitas pessoas me mandam mensagem perguntando sobre os veículos, sobre os carros. E aí eu explico aqui que eu trabalho na Toyota Bochoko. A Toyota Bochoko significa têxtil. Não sei se todo mundo conhece a historinha da Toyota, mas ela nasceu de uma empresa de tecelagem, né? Sakichi Toyoda é o fundador da Toyota Bochoko e ele fundou a Bochoko em 1918.
Ele é o inventor do tear automatizado, conhecido como Jidoka, e a empresa que eu trabalho é fundada por Sakichi Toyoda. Nós ainda somos a empresa têxtil e não fabricamos o automóvel, mas sim o interior dele, parte de banco, parte de porta. E anos depois, foi fundada a Toyota Montadora, em 1937, por Kiichiro Toyoda, que é filho de Sakichi. Por um certo período, essas duas empresas faziam parte de um único grupo, mas anos depois eles se decidiram ser entidades separadas. E a Toyota Boshoku, ela se tornou oficialmente uma fornecedora de componentes automotivos em 1970. E por ser uma entidade separada, a Toyota Boshoku, ela não tem só a Toyota Montadora como cliente, é o principal cliente, mas também fornece para outras montadoras. Então, o pessoal acha que eu trabalho na Toyota Montadora, mas eu ainda sou lá do TEAR, lá da parte de banco, eu faço o interior, banco dos carros, né? Então, existe essa diferença. Mas o conceito nasceu junto, né, dessas duas pessoas aí. Eles trouxeram toda essa filosofia revolucionária que está sendo copiada pelo mundo inteiro. Então, aqui foi onde tudo começou, né? Começou lá em 1918 e transformou a minha vida aqui em 2020. Então, começando a falar um pouquinho da essência, né, do Lean, se eu tiver muito rápido, vocês me avisam aí, tá? Se tiver alguma coisa que não deu para entender, vocês puderem me dar um toque aí. Então, entrando na essência do Lean, que são pessoas, né? Falando em pessoas, falando em Sakichi Toyoda e Kiichiro Toyoda, começou de uma necessidade de ver a mãe dele sofrendo naquele tear. Então, começou na vontade, no desejo de fazer algo por alguém, facilitar o trabalho de alguém. Então, o objetivo do TPS, do Sistema Toyota de Produção, é o desenvolvimento de pessoas. Como que isso é feito? Através da filosofia que eles criaram, que eu falo para mim que é um estilo de vida, gestão e de técnica, né? Então, tudo começou aí. Quando eu entrei no grupo de TPS da empresa, o meu primeiro gestor, eu tinha muitas dúvidas, né? De toda a metodologia, todas as ferramentas que ele me explicava, e eu tinha muita dúvida de como aquilo realmente faria sentido no meu trabalho, porque eu não entendia muita coisa, mesmo eu, né? Crescendo no Japão, entendendo da cultura, foi difícil entender no começo, né? Muita coisa não fazia sentido. E aí ele falou uma coisa para mim que eu até comentei no bate-papo que a gente teve do Ágil Mais Lean junto com a Jéssica lá. Ele falou assim: você só vai ter entendido o que é TPS quando você chegar no mercado e você reclamar do layout do mercado. Aí eu falei: imagina que eu vou ficar paranoica assim, nesse nível, né? Não, não pode ser. E ele falou assim: e você vai me dizer, aí você vai chegar em mim e vai falar, agora eu entendi o que é TPS. E continuei estudando, continuei tentando entender, fui muito para o chão de fábrica para ver o que as pessoas tinham para falar, o que as pessoas tinham para dizer o que ia funcionar ou não, porque eu tinha dúvida, então eu tinha que sentir na pele de quem estava lá fazendo. E aí, por alguns meses, eu cheguei no mercado, num determinado mercado, e eu ia comprar um sorvete. Eu entrei esse mercado, a parte de frios ficava logo na entrada. Então, eu peguei o sorvete e eu vi que para eu chegar no caixa, eu tinha que dar uma volta. Era estratégia para você comprar mais coisas e voltar. Especificamente, esse mercado era assim. E a hora que eu cheguei no caixa, o sorvete estava meio que derretendo um pouquinho assim, estava meio suadinho. E aí eu virei para o meu marido, indignada, e falei para ele, eu falei assim, por que esse sorvete, por que eles não colocam a parte de frios perto do caixa? Porque eu vim aqui só comprar o sorvete e dei essa volta, já está assim. Imagina quem vem fazer compra de mês, passa andando tudo, e aí o sorvete vai ter derretido. Ou a pessoa vai ter que voltar lá no começo só para pegar o sorvete, vir aqui. E parei a falar e falando vários problemas que eu encontrei só nesse percurso de comprar o sorvete. Meu marido olhou para mim e falou assim, você não está trabalhando. Aí, para ele, ainda indignado, eu falei, mas isso não é sobre trabalho. É qualidade de vida, eu sou cliente. Eu não estou satisfeita com isso. E aí, a hora que eu parei, que eu falei isso, eu falei assim, a profecia dele se cumpriu. Agora é o caminho sem volta. Porque em todos os lugares que você vai, você começa a falar por que a pessoa está fazendo isso, por que ela não faz desse jeito. E aí você começa a se sentir uma pessoa chata, mas uma pessoa chata legal.
né? Um chato legal diferente. E aí tudo começa a fazer sentido. Então, o Lean, se pessoas procuram isso para o trabalho, né? Eu já logo digo, não faça para o trabalho, faça para a sua vida, que aí vai fazer sentido no seu trabalho. Porque se você trabalha com algo que você acredita que é somente para o seu trabalho, que não faz sentido para a sua vida, não vai fazer sentido para você. Uma hora você vai cansar, uma hora você vai se sentir insatisfeito, porque aquilo não faz sentido para você. Então, ele é sobre a filosofia de vida, ele é sobre a qualidade de vida, é sobre você dar condições para o seu cliente, para as pessoas. O Lean, ele faz coisas pelas pessoas, né? Não, não é somente por um produto. Eu digo que o produto, ele é o resultado. As ferramentas é a metodologia e o princípio é as pessoas. Então, se você tem as pessoas desenvolvidas com os métodos corretos, o seu produto ele vai fazer sentido. Se é o fluxo contrário, ele vai quebrar em algum lugar e aí você não vai conseguir desenvolver. Então, e quando a gente fala de pessoas, obviamente entra as diferenças culturais. E quando a gente está falando de diferenças culturais e pessoas, a gente entra num campo que tem um acesso mais difícil, né? Porque a gente não... Aqui eu falo não só porque eu vim hoje, né, pro interior de São Paulo novamente, eu saí do interior de Minas, fui para o Japão, vim do interior de São Paulo, aqui em Sorocaba, para quem não conhece, é o interior, ligado com o Votorantim. Então, quando a gente fala de diferenças culturais, não está somente falando de Brasil e Japão, a gente está falando de ser humano, de cada pessoa que carrega dentro dela um valor, um respeito, uma ética, um princípio diferente, né? Então, eu chegar com uma cultura completamente diferente, que era do Japão, e falar assim, você tem que fazer assim, porque é assim que funciona. É assim que é na Toyota, é assim que é no Japão, e aqui tem que ser assim. As pessoas, elas não vão aceitar, porque da mesma forma, se não vai fazer sentido para mim, eu não vou aceitar, eu não vou continuar. Eu vou fazer por um tempo e daqui a pouco aquilo vai se perder. Então, eu sempre digo assim, você não precisa desconstruir o que a pessoa fez até então, porque aquilo para ela sempre foi certo. E de alguma forma deu certo na vida dela até então. Então, você pode mostrar para ela que existe uma outra maneira diferente de fazer que é melhor. E se ela enxergar que é melhor, ela vai comprar a sua ideia e ela vai fazer. Agora, se ela enxergar que não faz sentido, tem aquela pessoa que não quer mudança, ela não vai fazer. E aí já não é mais com você, né? Aí é da pessoa. Então, isso começa muito de dentro das pessoas, de como você vai abordar as pessoas, sem você julgar, sem você invadir o que a pessoa acredita que é certo para ela. E eu falo um exemplo bem simples, que é o 5S, né? O porquê que as diferenças culturais é tão gritantes e por que você tem que tratar o como você vai apresentar o que você está querendo vender, né? Naquele momento, o que você quer, o seu argumento, como que você vai apresentar, são formas diferentes. Eu falo de 5S porque o 5S, ele nasceu com o Japão, né? Ele nasceu com o japonês, ele nasce já fazendo 5S. Eu falo porque, como eu estudei no Japão, desde sempre, a gente serve a nossa comida no prato, na escola, aí a gente termina de comer, a gente lava o nosso prato e devolve na cantina tudo limpo. Não existe faxineiro na escola, porque todos os alunos formam grupos e ficam fazendo um job ali, rotation, e cada um limpa uma área da escola. E tem a semana que você limpa os banheiros. Então, os banheiros, eles são limpos, porque sabe que tem uma semana que cada aluno vai limpar o banheiro. E aí, na cultura, assim, no conceito do brasileiro, a limpeza eles enxergam como um subtrabalho. Primeiro que começa o equívoco aí, né? O 5S é limpeza. Então, eles acham que 5S é limpeza, então eles não vão fazer, porque eu já ouvi pessoas falar, imagina, eu vou vir aqui limpar, né? E aí as pessoas enxergam isso como um subtrabalho, e aí tem diversas coisas no Brasil que interferem. A pessoa enxerga isso que é um desvio de função, que ela não tem que limpar ali, ela não tem que pegar uma vassoura e varrer o posto de trabalho. Então existem N coisas. E aí você está indo no quê? No ego, né? A pessoa acha que você está subestimando ela se você pedir para ela limpar. Ou você está ofendendo ela, sei lá, viu, limpa aí o que você sujou. E no Japão isso é muito comum, porque o ato de eu limpar o que eu sujei
entra no respeito, né? Eu estou respeitando. Se eu sujei, porque outra pessoa tem que limpar a minha sujeira. E aí a gente vai tentando adentrar no pensamento da pessoa que o 5S ele não é limpeza. Ele não é você pegar uma vassoura e limpar. São técnicas e habilidades que você tem para pensar como manter limpo e não sujar. Você tem toda uma metodologia do 5S para fazer isso diferente. Você não precisa limpar, desde que você tenha aplicado as técnicas certas, com a habilidade, com as metodologias corretas, você vai manter o local limpo. E para isso a gente precisa aprender, precisa desenvolver. E aí o 5S fala de disciplina, que é mudança de hábito. A partir do momento que você implementa uma metodologia, você tem que ter uma mudança de pensamento para aquilo ser contínuo. E aí eles começam a enxergar o 5S de outra forma. Ah, então não é limpar, é uma técnica, é um método, é algo revolucionário, então vamos fazer. E aí você vai apresentando de maneira diferente a forma que você fala de maneira diferente, e as pessoas vão entendendo, né? Vão fazendo diferente. Porque até então, não adianta um filho chegar e falar, hoje eu limpei o banheiro da escola, né? O pai vai falar assim, por que meu filho não está indo para a escola para limpar banheiro? Então, é cultural. Então, já que tem muita coisa que é cultural e interfere no ego das pessoas ou interfere em algo que eles vão se sentir ofendidos, a gente tem que ir com certo cuidado. Então, dessa forma, a gente vai implementando. Conforme eu falei lá no início sobre o programa de Shuken, que é o autoaprendizado, né? A gente apresenta umas ferramentas e coloca na mão das pessoas e fala, desenvolve aí. Ah, mas eu aprendi agora. Você aprendeu a teoria, vamos ver na prática. E começa a surgir várias dúvidas. A gente trouxe o programa e desses 3 anos que eu fiquei junto com os japoneses, a gente trouxe igualzinho era do Japão. Mas não funcionava, né? Não firmava. E aí a gente foi vendo que existia muito gap. E o gap estava nas pessoas, a maneira que estava sendo absorvido todo o conteúdo. Então, o programa que era idêntico lá precisava ser mais extenso aqui no Brasil, precisava ser de uma forma diferente, precisava ser acompanhado mais de perto. Então, a gente fez um programa mais extenso e acompanhamos eles ali diariamente, em todas as dificuldades, para desenvolver e eles entenderem essa cultura. Então, quando a gente fala aí dessa cultura, né, desse imitar, e depois senão você tem que, você imita, você traz igualzinho, trouxemos igualzinho era o do Japão, porém ele não funcionou. Por que não funcionou? Porque a nossa realidade é outra, né? O meu processo funciona diferente porque eu tenho pessoas diferentes, eu não tenho as mesmas pessoas que eu tenho lá no Japão. E aí a gente fala numa prática que é os 3 Is, né? Que é o imitate, improve e innovate. Então, se existem já processos que funcionam em algum lugar, por que não copiar as boas práticas? Né? É válido você copiar as boas práticas. E aí você melhora os processos de acordo com a sua realidade. Mas existe um padrão e você vai copiá-lo para você trazer se ele está funcionando de uma forma. E nesse imitar, você vai encontrar os pontos de melhoria. Depois que você melhorou, você adequou o seu processo, e aí vem a inovação. Então, quando a gente fala de imitar, é você procurar métodos que realmente funcionam em algum lugar. Né? A gente fala, por que a gente vai inventar a roda? Alguém já fez isso. A gente copia, né? Por que eu vou ficar usando um dispositivo quadrado lá se já existe o redondo? A gente copia. Depois, você melhora, né? E aí depois, você inova. Então, para mim, falando um pouquinho da evolução do Lean, eu vejo muito isso. Né? Quando eu trabalho, vou fazer 9 anos que eu trabalho na Toyota Boshoku, então na minha cabeça só existia sistema Toyota de produção, né? Porque eu saí do Japão, trabalhei com japonês, entrei na Toyota, então eu estava assim. E aí me convidaram, faz 4 anos que eu escuto a palavra Lean, eu não conhecia a palavra Lean. Convidaram para ir numa conferência Lean. E aí eles falaram assim, você não quer ir numa conferência Lean? Eu falei, mas o que é Lean? Aí a pessoa falou para mim assim, Lean é isso, fazer isso, produção enxuta, desperdício, não sei o que. Eu falei, mas isso é TPS, não é? Mas aí pra gente é o Lean. Eu falei assim, legal. Então, quando me falaram sobre o ágil, eu também não conhecia. E aí falou assim, ágil, né? Aí eu tentei. Na verdade, eu conheço faz pouquíssimo tempo, não conheço os métodos ainda, não sei como funciona. E aí me falaram sobre o ágil.
eu falei assim, mas o que é ágil? E as pessoas começaram a falar que é isso, é entrega agilidade, entrega rápida. Eu falei, mas é Lean, né? É tipo Lean. Ela falou assim, nasceu do Lean. Então, por que que eu enxerguei essa similaridade entre Lean, entre ágil e TPS? Porque a essência é a mesma, né? Nasceu tudo ali. O que que aconteceu? O que eu percebo que aconteceu nesses nomes? Foram as melhorias. Cada qual adequou a realidade do seu processo. Só que eu ainda consigo enxergar que isso para mim é TPS, está tudo vinculado, porque o conceito permanece, a essência é a mesma, né? Quando a gente fala de ágil, que são as indústrias de tecnologia, para mim, né, é muito interessante. Eu tenho muita curiosidade porque para nós são processos invisíveis. Você vai num processo de manufatura, você vê um componente sendo transformado e no final de uma linha você vê um produto pronto. Você entra numa empresa de tecnologia, você vê pessoas sentadas à frente do computador, você observa, só que você não vê um produto saindo, né? Você não está ali um controle visual. Então, foi necessário criar metodologias para que vocês conseguissem acompanhar os trabalhos, conseguissem acompanhar passo a passo desses processos. Então, eu vejo que foi feita a melhoria, o Lean, né, ele foi a melhoria do TPS para seguir nos segmentos de outras empresas na realidade que eles precisam. Muitas empresas misturam as metodologias e também não tem nada de errado a isso, desde que funcione para você. E o ágil eu vejo como uma inovação. Estou falando de todo esse processo que nasceu tudo manual, hoje sendo utilizado numa indústria de tecnologia. Então, para mim, a evolução, ela surgiu dessa forma. E quando eu vejo pessoas falando assim, pessoas falam para mim, estou implementando um projeto Lean na minha empresa, e eu queria saber como funciona para dar certo, né? Primeiro que para dar certo, você não pode considerar que Lean é um projeto, porque Lean não é projeto, né? Porque projeto, ele tem esforço temporário, ação única e o objetivo é a entrega, né? O Lean, ele tem um esforço contínuo, ele é ação conjunta e o objetivo são pessoas. Então, se você está levando o Lean para sua empresa como um projeto, o conselho que eu te dou é pare, porque ele não vai sustentar, você vai implementar uma ferramenta ou outra e ela vai perder. Porque o objetivo não é esse. O objetivo, ele é contínuo, é você levar isso de forma duradoura para o seu processo. E aí, a gente falando de processos, falando das inovações, né? O que eu tinha falado lá, que ia trazer um pouquinho sobre os nossos tipos de Kanban, que eu acho que é o que o pessoal do Ágil usa bastante, né? Os Kanbans. E eu não conheço, tá, sobre o Scrum, sobre como que é utilizado o Kanban dentro do Ágil. Quem tiver cursos aí, me apresente. Vou aprender com a Jéssica também, porque eu não conheço, tenho curiosidade, muita curiosidade de saber como funciona. E vou explicar aqui para vocês como que funciona para a gente. Falando em Kanban, não tem como deixar de citar Taiichi Ohno, que para nós é o pai do TPS e foi o criador disso tudo, né? Ele recebeu a missão de Kiichiro Toyoda para ajudar a reestruturar o país após a Segunda Guerra Mundial, sem recurso nenhum, e aí ele precisava fazer isso para reerguer a indústria automotiva, e hoje ele chegou a ser uma nação copiada pelos outros. Então, o que Taiichi Ohno fez, falando em imitar, né? O Kanban começa aí. Outra coisa que, se alguém pensa que o TPS foi invenção de um japonês, eu vou falar a verdade para vocês que não foi, tá? A única coisa que o japonês inventou foi o tear automático, que ele foi lá patentear, colocou o nome dele, tudo bonitinho, e na ida, né, para patentear, ele observou várias coisas lá nos processos alheios e copiou tudo. Copiou tudo, trouxe para o lugar dele, o que ele fez, adaptou a realidade dele, melhorou os processos, inovou, e aí ele virou revolucionário, mas na história, a única coisa que o japonês criou foi o tear automático, o resto ele copiou tudo. E começa pelo próprio Taiichi Ohno. Quando a gente fala da criação do sistema Kanban, ele surgiu no olhar que Taiichi Ohno teve dentro do supermercado. O povo do TPS acho que tem um negócio com supermercado, né? Vai no supermercado para ficar observando o processo, só pode. Então, ele viu o funcionamento da reposição de mercadorias de prateleira dentro do supermercado.
Por quê? Porque quando ele criou o sistema puxado de produção, eles não tinham recursos, então eles não conseguiam produzir como a Ford, produzia vários carros que esperavam lá vender. Porque eles não tinham recurso para fazer, então eles vendiam e depois eles iam produzir. Então começou o sistema puxado. Só que nesse sistema puxado, ele tinha informação no final. O cliente comprou um carro, então a gente vai produzir um carro. E dentro dos processos, existiam algumas dificuldades. Existia muito desperdício dentro dos processos porque faltava informação. Entre um posto e outro, eles não sabiam que peça que tinha que utilizar, faltava peça, sobrava peça, então identificou muito desperdício. E o Kanban, ele significa literalmente o cartão de sinalização, era uma forma dele utilizar isso para a informação que ele precisava dentro do processo. Então, tentando observar como que ele fez isso, olhando o sistema de supermercado, existia o estoque, onde ficava armazenado todos os produtos, vinha uma pessoa abastecer as prateleiras de compra e da prateleira via um cliente e passava no caixa. O que ele observou? Que quando passava no caixa, lia o código de barra e aquela informação ia para algum lugar. Ele dava baixa em algum estoque, avisando que aquele produto tinha sido consumido. Então, o que ele fez? Eu vou utilizar esse processo, esse método aí dessa informação e ser enviada de alguma forma para o meu processo anterior. E aí, o que ele fez? Né? Comparando dentro do sistema de supermercado, um sistema de Kanban dentro de um processo produtivo, o que a gente tem? A mesma coisa, a gente tem um estoque, aí a gente tem o fluxo do material, esse material ele precisa ir para um abastecedor, que vai levar esse produto até uma linha de montagem, que vai levar até o cliente. E aí a gente tem o retorno, que é o fluxo da informação, que era o que ele precisava dentro do processo dele. A gente tem o posto de Kanban, que para cada posto de informação, para cada processo, a gente tem a informação e a gente tem o Kanban, também conhecido como Kanban Board, o quadro de controle de Kanban, ou é posto ou é Kanban, é a forma de gerenciar os Kanbans aí. Então, o que ele fez? Quando ele criou, ele viu que funcionava aquele processo para um processo produtivo. Ele imitou, né? Pode ver que ele o conceito do supermercado, não perdeu o conceito e ele imitou o processo para que eliminasse o desperdício entre os processos que estava causando no processo de produção puxada. E aí, atualmente, a gente tem essa ferramenta que é conhecida como mapa de valor, né, que para nós é o Material and Information Flow Chart, que é o fluxo de materiais e informações. Ele tem mais algumas informações, como lead time, tempo do processo, tact time e quantidade de peças, então vou explicar de uma forma bem generalizada aqui. Então, atualmente, o que se percebeu? Que para cada processo, a informação que precisava era uma informação diferente. E a mesma informação que saía do cliente não poderia ser a mesma informação que chegasse no fornecedor ou no meu posto de montagem. Então, foi criado tipos de Kanban, tipos de Kanban diferenciado para que atendesse cada processo da forma que ele precisava. O que ele fez? Ele melhorou o processo, ele copiou o processo igual era no supermercado, ele viu a realidade dele, que ele precisava de informações diferentes dentro dos postos de montagem que ele tinha, e aí ele criou tipos de Kanban diferentes. Então, ele melhorou o processo. É o famoso a fazer, fazendo e feito, né? Então, existiam 3 tipos de processos diferentes aí. E quais são esses tipos de Kanban? Né? Os tipos de Kanban, a gente fala que existe o Shiresaki Kanban, que é o Kanban de fornecedor. Ele é o Kanban que é utilizado para você pedir as peças para o fornecedor. Então, é um Kanban que sai de dentro da empresa para a área externa, que é um fornecedor externo, para a entrega dos componentes que estão sendo consumidos na área armazenada, que é o processo da área de peças. E aí, o segundo Kanban é o Kanban de abastecimento, conhecido como Hikitori Kanban. Ele especifica o tipo e a quantidade de componente que vai ser abastecido. Então, o processo ele consumiu, e aí a parte de peciária, ela vai comprar. A informação é diferente devido ao lot size, devido ao part number que o fornecedor compreende. Então, ele circula somente entre a área de abastecimento e a área de montagem.
Depois tem o Kanban de produção, que é o Shikake Kanban, que ele especifica a quantidade que o processo vai produzir, né? Ou seja, o cliente levantou uma peça e aí ele vai dizer exatamente qual é o modelo, qual é a peça que ele vai precisar produzir e aí ele vai enviar a informação para o abastecimento que vai trazer esses componentes. E o quarto Kanban é o Hasure Kanban, que a gente chama de Kanban de retirada. Ele informa qual peça o cliente está levando para ele que a gente vai precisar produzir. E aí começa a produção puxada a fazer sentido, porque se você não faz uma sequência, você tem somente a informação do final, você não consegue puxar os postos anteriores. Então, você tem o Kanban de retirada, ele informa para o processo qual que ele vai produzir com o Kanban de informação, que é o de produção, e aí ele informa para o abastecimento quais são a grade de componentes que ele vai precisar reabastecer o processo, e aí ele informa o fornecedor quais são os Kanbans que ele precisa trazer para dentro do processo. Existem outros tipos de processos, subprocessos, produção em lote, produção cíclica, que a gente também utiliza alguns outros tipos de Kanban. Mas, assim, no macro, no geral, são divididos nessas 4 partes. Então, cada Kanban tem uma função e aí ajuda a otimizar o fluxo de peça, eliminando os desperdícios de peça parada, de estoque ou produção parada por falta de informação. Então, isso aí ele foi melhorando o processo para conseguir fazer essa entrega. E aí, a gente olhando um processo com essas informações, então houve a melhoria. E como que ele inovou, né, então? A gente tem o e-Kanban, que é utilizado quando há informações eletronicamente. E aí a gente usa o sistema, tem um software, tem um programa, e aí ele utiliza quando o cliente precisa enviar uma informação para a minha linha de montagem. Pode ver que ele passa o fluxo. Qual que é a inovação, né? A gente conhece o just in time, que é que eu entrego a hora que eu preciso, na quantidade que eu preciso e no tempo que o cliente precisa. A informação eletrônica, como a gente viu que o Kanban ele é especificamente um cartão ou um papel, o e-Kanban ele é informação eletrônica, né? Já é uma evolução aí, porque você não está usando papel, você está ajudando o meio ambiente, e aí você tem uma informação que a gente chama just in sequence. Então, o cliente envia para a minha linha de montagem a informação de qual produto especificamente está passando em uma determinada etapa do processo dele, que quando chegar na etapa do processo que ele vai montar o meu produto, a minha peça chegue exatamente no modelo exato que ele está produzindo. Então, ele manda uma informação com algumas horas de antecedência, através de um sistema, o Kanban eletrônico, e aí eu começo a montar essa peça, a hora que o cliente for pegar essa peça e levar para a área de montagem dele, é especificamente o produto que ele quer. Por exemplo, ele vai montar agora um Corolla, banco de couro, com a costura bege, ele é o modelo mais top de linha. Então, é especificamente essa informação que ele vai mandar para o meu processo, e a hora que chegar nele, ele vai ter especificamente esse modelo. Então, esse é o Just in Sequence. Além do Just in Time, a gente tem o GIS, que ele só funciona com o Just in Time, especificando exatamente qual modelo que eu vou fazer. Então, olhando esse processo aí como um todo, o que a Itachi fez, né? O que a Toyota fez, o que todo o sistema Toyota de produção fez? É inovação, né? Você viu que toda a historinha começou lá no supermercado, com o cupom fiscal, ele vendo que funcionava, uma informaçãozinha lá de papel, melhorou, adequou aos processos dele, e aí depois, hoje, é inovador, né? E aí, como que a gente faz? Então, como que vocês fazem o controle? Se para cada processo a gente tem um quadro de Kanban, o Kanban Post, normalmente as informações eletrônicas a gente controla via Andon, que é um sistema que também mostra como que está fluindo o fluxo dessas informações e do produto, ou os famosos sinaizinhos lá, verde, amarelo e verde, lá nos sinaizinhos de lâmpada. Então, essas são formas de você controlar todo esse sistema, né, a parte de sistema. Mas, como eu disse, né, para vocês, são só métodos que funcionam muito em muitos lugares, muitas empresas. Se você tem, né, o desejo de eliminar desperdício, qual organização que não tem?
são métodos que realmente funcionam, pode ser readaptado, pode ser feito de acordo com a sua realidade, desde que não perca a essência, né? A essência, o conceito, ele deve permanecer. Mas como eu disse para vocês, não foque nas metodologias, nas ferramentas, aprendam, saibam usar, desenvolva na prática, mas foque nas pessoas. Né? As pessoas precisam entender o porquê que elas estão usando, por que surgiu, né, para fazer sentido para elas, senão isso vai se perder no meio do caminho. E aí, voltando, né, às pessoas, né, porque eu abri falando de pessoas, né, e fazer o fechamento também falando de pessoas, para que vocês não se esqueçam que a essência do Lean é o desenvolvimento de pessoas. Existem essas duas palavrinhas que a gente fala, que é o monozukuri através de hitozukuri. O mono, ele significa produto, objeto ou coisa. O zukuri, ele significa criar, elaborar, moldar. E o hito é pessoa. E o zukuri é a mesma coisa. Então, se você colocar numa tradução direta, alguém que nem conhece de indústria, mas que fala japonês, você pergunta o que é hito zukuri? Eles falam modelar pessoas, né? Porque a tradução direta, ela sai isso. É a mesma coisa de modelar coisas, né? Mas faz mais sentido modelar coisas do que modelar produtos. E aí eu vou passar uma explicação que eu aprendi, que marcou muito e faz muito sentido para mim, talvez faça um sentido para vocês, sobre o desenvolvimento de pessoas para desenvolver produtos. Quando a gente fala em modelar pessoa, a imagem que vem é essa, né? Você vai pegar uma pessoa e vai construir. A tradução que uma pessoa passou para mim, o vice-presidente de TPS da nossa empresa, ele me explicou. Ele falou assim, o monozukuri é o artesanato, que a gente fala fazer as coisas com as nossas próprias mãos, transformar algo em produto. E o hitozukuri é o artesão. Quando as pessoas falam para você, isso aqui é feito à mão, é um artesanato, ou é uma arte que um pintor tal, ele fez. Às vezes não faz muito sentido a hora que a gente olha aquele quadro que custa milhões de dólares, mas pessoas que entendem sobre a arte, faz muito sentido para elas. Por quê? Porque o artesão, ele colocou o sentimento dele naquilo. O peso, quando você fala que algo é feito à mão, é outro, né? O cuidado que você tem quando fala isso aqui é feito à mão é outro, porque tem um sentimento da pessoa que fez aquilo. Então, a pessoa colocou o sentimento, ela expressou um desejo, uma vontade, ela colocou uma paixão de verdade a hora que ela estava desenvolvendo aquele produto. Então, quando você fala em hitozukuri, a gente está falando em desenvolver artesãos. Porque quando a gente quer que a pessoa coloque o sentimento, o entendimento, o conhecimento dela no produto que ela está fabricando, é isso. É a pessoa enxergar o processo dela de uma forma que esteja gerando valor para ela. E na tradição japonesa, fala que quando algo exige o esforço humano para ser confeccionado, ele tem que gerar valor para a sociedade. Se ele não gerar valor para a sociedade, de nada vale o esforço humano que está sendo feito sobre aquele produto. Então, começa a ideia do Sakichi. Ele queria gerar valor para a sociedade, erguendo a indústria automobilística, fazendo tear automatizados e criou todo o grupo Toyota, porque ele pensou na sociedade. Então, se o que você faz, ele não gera valor para ninguém, ele não vai fazer sentido. Então, o artesão, ele coloca paixão no que ele faz. E quando a gente fala de gerar valor, não é valor em dinheiro, mas é gerar valor de memórias, né? Quem já andou num carro da Toyota fala, uma vez eu dirigi o carro da Toyota e foi muito diferente. Se você dirigiu um Etios, um Yaris, você fala assim, nossa, esse banco é confortável, é o Bochoco que faz, né? Então, você quer gerar conforto, você quer gerar valor de alguma forma para as pessoas. Então, não adianta, né, desenvolver produtos, você colocar processos lá robustos e colocar a pessoa só para fazer por fazer. Eles têm que fazer porque eles entendem o que está sendo feito. Eles estão gerando valor para os clientes finais. Então, você alcança a excelência do produto através de excelência das pessoas. Então, esse é a essência, né, que a gente não pode perder jamais. Né? Disse e repito, as metodologias, elas funcionam, elas são ágeis, elas trazem resultado, mas desde que estejam manuseando essas ferramentas tenham compreendimento do porquê eles estão fazendo. E aí eu finalizo aqui, né, com o respeito pelas pessoas, que é a frase
do sistema Toyota de produção, porque tudo começou com essa visão, né, de agregar valor para a sociedade, de agregar valor para as pessoas, fazer algo pelas pessoas, né, desde que você tente qualquer produto que você queira desenvolver, seja produtos ou serviços, né, dar condições para que as pessoas se sintam confortáveis com esses produtos e com esses serviços, respeitar as pessoas, porque o respeito ele não está ligado à educação, mas assim a dar condições para as pessoas se sentirem bem nas situações em que elas estão. E aí eu deixo aqui as minhas redes sociais, o meu LinkedIn, o meu Instagram, tá? Bateu Comis é um Instagram mais pessoal. Tenho essa página no Instagram do Potência Lean, que eu criei mais para compartilhar assuntos mais técnicos, me colocando à disposição de quem tiver mais dúvidas, quiser tirar dúvidas, quem não entendeu alguma coisa que eu falei e quiser perguntar depois, só acessar algum desses lugares aí que vocês vão conseguir falar comigo. Agradeço novamente quem ficou aqui assistindo, quem está aqui assistindo, quem tirou o seu tempo e dedicou para ouvir isso que eu falei. E espero que tenha gerado algum valor dentro de vocês, que de tudo que eu falei, alguma coisa mude o pensamento de vocês, a forma de enxergar algo, se vocês não tinham essa visão, que eles façam sentido para vocês, assim como faz para mim. E eu agradeço imensamente. A gente que agradece, a galera tá louca aqui querendo bater palma. O Flávio queria até chorar. Eu tô sem ar. Eu tô bem, cara. Eu tô sem ar aqui, Tabata. Parabéns, acho que muito esclarecedor. A galera tá alvoroçada ali no chat conversando com a gente, né? E falando. Eu acho que é realmente muito sobre entender como a gente vai chegar nos objetivos, né? E o foco na pessoa. Se a pessoa ela tá motivada, se ela tá querendo ali, a gente vai chegar, né? De pessoa para pessoa, né? Você vai entregar um produto ou algo da pessoa aqui que está fazendo para outra que vai receber, né? Então, assim, muito legal. Eu tô até, assim, sem ar aqui de tanta frase de efeito que você soltou durante a apresentação. É muito legal, muito motivador. O Flavinho aí, que também é colega nosso, todo mundo aqui que está no chat, depois você abre lá, tem bastante feedback gostoso para você ler, tá, Tabata? Que bom. E aí, Gé e Alisson, como é que a gente vai continuar isso? Vamos para as perguntas já? Vamos lá para o bombardeio? Tem algumas perguntas. A gente tem, deixa eu ver aqui, 6. Pessoal, mesmo que você não tenha uma pergunta, você consegue entrar lá e votar nas que você mais gostou. Então, isso ajuda a gente a organizar essa discussão, tá? Mas se você também ficou que nem o Fábio, assim, não conseguiu nem pensar na pergunta durante a apresentação, você consegue entrar lá e mandar a sua pergunta. Você manda de novo aí o link, Fábio? Opa, vamos lá. Deixa comigo que eu já coloco lá no chat. Isso aí. Então, vocês conseguem entrar e mandar a sua pergunta ou votar nas perguntas que vocês mais gostaram, se não tiver nenhuma pergunta à cabeça. E realmente concordo com meus colegas, fenomenal, parabéns mesmo, tá? Foi muito bacana mesmo. Vamos ver, vamos passar agora para nossas perguntas e respostas. Bora lá então, pessoal. Quem não colocou sua pergunta, ainda dá tempo de votar. E primeira pergunta que eu admito que também gostei. Tabata, como você vê o slogan "Pare de começar e comece a terminar"? Tem uma frase, respondendo já essa pergunta com uma frase no treinamento de TPS, que é o material que eu trouxe do Japão e traduzi, tem uma frase no final que ela fala assim, mais ação. É só assim, mais ação. Porque tem muitas pessoas, eu tenho uma ideia de melhoria, eu acho que se a gente fizer isso aqui, isso vai dar certo, aquilo vai dar certo. Agir mais, né? Tem a ideia, coloque na prática. E então, esse pare de começar e comece a terminar, tipo, a gente tem que ir para o Gemba, a gente tem que ir para onde as coisas acontecem. Né? Só pensar que eu vou fazer, dá para colocar, você não vai sair do lugar. Então, o negócio
Aprendeu? Coloque em prática. Aprendeu? Coloque em prática. Não queira aprender tudo sobre TPS, todas as ferramentas primeiro, para depois começar a agir, porque você não vai conseguir. É aos poucos, né? Pare de começar e comece a terminar. Para mim é isso. Você vai lá, aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica. Aprendeu, aplica. E aí você vai melhorando. Muito massa. Quem colocou essa frase, essa pergunta, perdão, queria comentar alguma coisa aí? Foi o Baldinho que colocou? Fui eu que coloquei. Eu acho que essa daí, o Alisson é testemunha, né? Ela vem aí de um treinamento de Kanban que a gente fez junto e a gente ouviu isso o tempo todo. E quando você vê essa pressa do mundo, né? Não adianta você começar 4, 5, 10, 50 coisas e não terminar nada. Você não vai entregar valor nenhum. Né? Então, às vezes, é muito mais fácil você pegar uma atividade e com ela do começo ao fim e entregar aquele valor do que você começar 5 e não entregar nada. Né? Então, assim, é sempre começa, termina. E a gente sempre ouviu isso no curso de Kanban e é algo que eu venho levando para a vida e quis com essa pergunta aí compartilhar e ouvir de uma pessoa que tem o Lean na raiz ali, na essência, como ela enxerga. Então, obrigado, Tabata, por compartilhar com a gente aí esse conhecimento seu. Não, eu não sei, Fábio. Agora eu estou pensando que a gente fez um curso de tipo Kanban, né? Não tinha essa coisinha tipo... ali, né? A pitadinha, tudo bem, né? Lógico, tal. Mas essa raiz ali japonesa, aquela coisa, né? Não tinha. Então, assim, foi bem gostoso. Nossa, eu tô assim, uma das apps do Agile Campinas tá... Isso aí. Pessoal, se alguém quiser comentar também, tá? A gente está em 24 participantes agora. Acredito que a gente não vai ter muita bagunça, mas a gente não... Claro que todo mundo quer ouvir as respostas da Tabata, né? Mas se alguém quiser fazer um comentário, assim como o Baldinho fez, assim como eu estou fazendo também, pode mandar no chat ou pode dar um raise hand ali para falar, ou desmuta o microfone e entra na conversa. Ô, Alisson, acho que eu vou provocar um cara do chat, que é super conhecido nosso, o Panda. Tá falando ali, ó, sobre o David Henderson. Chega aí, Panda, vamos falar um pouquinho com a gente. Fala aí, Panda. É Kanban com K maiúsculo. Deixa eu ver. Minúsculo. Ai, gente, essas coisas aí, ele me mata, né? Ele me mata em dar nome que já existe das coisas, dificulta a vida, dificultou a minha vida também. Quando eu vim conhecer as paradas de agilidade, que me falaram de Kanban, eu falei, mas eu conheço Kanban, mas é outra coisa. Mas é isso. Tabata, muito massa, parabéns, a apresentação foi incrível mesmo. Obrigada. Beleza, vamos para a próxima. Próxima pergunta. Como podemos fazer para entender quais as dificuldades culturais para melhorar o processo? Quem escreveu essa daí quer comentar alguma coisa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. O anônimo, né? É anônimo, realmente. Não tem problema não, pode colocar aí, não precisa necessariamente estiver com vergonha por algum motivo, fica sossegado. Eu, só antes de passar a palavra para a Tabata, eu achei que eu tinha dificuldades culturais, né? Dentro da IBM, fazendo transformação. Mas acho que nada se compara a trazer algo do Japão e querer implementar na cabeça do brasileiro que pensa completamente diferente, né? Então, como é que a gente faz para entender essas dificuldades culturais e como é que a gente quebra isso? Quando eu fui nessa conferência Lean, que quando eu conheci a palavra Lean, né, eu assisti uma palestra de um cara que implementou o Lean na Disney. E a primeira coisa que ele falou é que as pessoas não queriam os termos em japonês. Não queria que falasse Kaizen, não queria que falasse Kanban, porque aquilo não era dos Estados Unidos, aquilo era do Japão. Então já existia uma diferença cultural. Aí ele precisou trocar os nomes, né, e colocar. E eu ainda brinco que Takichi Taichi e Kiichiro Toyoda, eles se deram muito bem implementando o TPS no Japão. Mas como seriam eles implementando o TPS aqui no Brasil, né?
porque lá estava na cultura deles, né? Eles enfrentaram a resistência, mas era o povo deles. E quando eu comecei a participar do grupo da Brasa, né, com vários fornecedores, e inclusive fornecedores que não têm a cultura japonesa, eles falavam para mim assim, a gente faz competições, né, de melhores trabalhos, de melhoria, e eles falavam para mim assim, para você é fácil, né, você é da Toyota, só que não, a gente enfrenta, as pessoas pensam que por ser uma empresa japonesa é fácil, e uma coisa que eu sempre falo que a cultura ela está nas pessoas, ela não está na empresa, ela está nas pessoas. E uma vez que as pessoas entendem como funciona a organização, a cultura delas muda e muda aquele ambiente. O ambiente ele é transformado pelas pessoas que compreenderam essa cultura. Então, para entender as dificuldades, ela está mais relacionada ao tipo de público que você está lidando, né? Como eu falei, aqui em Sorocaba, a gente está no interior. São pessoas que estavam acostumadas a entrar numa empresa e simplesmente fazer um processo, entregar um produto e ir embora, né? E aqui não, a gente coloca desafios, né? O que agrega valor, pensa numa melhoria no seu processo. E as pessoas entenderem que aquilo era mais trabalho. Então você via, né, quais eram as dificuldades. As pessoas não queriam, tinha essa resistência de mudança. Então acho que para entender as dificuldades culturais e conseguir melhorar o seu processo é dessa forma, você tentando apresentar de maneiras que não invada o que a pessoa tem como verdade, mas apresentando de uma forma diferente de fazer para conseguir melhorar, né? Envolvendo as pessoas. Uma coisa que funcionou muito comigo, quando eu vou observar um processo, a pessoa que está fazendo o processo, ela já fica toda desconfiada, ela fica olhando de canto porque vai querer mexer aqui e não entende, e aí você chega perguntando, né? O que tem de difícil no seu processo, no seu ponto de vista? A pessoa já começa a descarregar um monte de coisa. E por que isso aqui é assim, porque aquilo é assim? Aí você vai lá e faz uma pequena melhoria. A gente não fala pequena melhoria porque não existe pequena melhoria, existe pensamento simples para grandes melhorias. Então você faz uma melhoria no processo com um pensamento simples e aí já melhora. Aí a pessoa se sente valorizada por aquilo. Aí toda vez que você aparece, vem cá, deixa eu te falar, tem um processo aqui que dá para fazer isso. Aí a pessoa já começa a contribuir. Então, automaticamente, você vai envolvendo as pessoas nas ideias. Eles se sentem valorizados quando você pergunta quais as dificuldades que ele tem para trabalhar. E aí você vai na dor da pessoa, né? Qual que é a sua dificuldade que você tem? E a minha dificuldade é essa, pega uma ferramenta ali, pega uma metodologia e tenta melhorar, né? Porque as ferramentas são meios de você identificar e resolver os problemas. Então, aproveita isso, a dificuldade da pessoa, analisa com as ferramentas e mostra para ela. E aí você vai colocando a cultura aos pouquinhos dentro da pessoa, vai mudando o mindset das pessoas aos poucos. Muito bom. Deixa eu só recapitular, eu até anotei aqui o que você falou. Não existe melhoria, existe Pequena. pensamento, melhoria pequena. Tem gente que fala, essa melhoria é pequena, isso aqui se eu fizer, o resultado é pouco, né? Não existe melhoria pequena, existe pensamento simples para fazer grandes melhorias. Muito Um grande bom. exemplo que as pessoas falam é o tal da você colocar a cordinha na caneta para a caneta não perder e não cair a caneta. Fala, uma melhoria pequena, isso aqui, né? O pensamento é simples, colocar a cordinha na caneta, o pensamento é simples, mas olha o resultado que gera, né? Você não perde caneta, você não fica baixando para pegar a caneta. Muito bom, muito bom. E aí, alguém quer fazer algum comentário? Eu adorei. Tem algumas frases que eu queria tatuar, né? Primeiro, não uma frase, mas eu queria tatuar o CFD, que é tudo na vida. Pare de começar e comece a terminar. E agora essa frase aí que eu aprendi. Sensacional, muito bom, tá? Muito obrigada. Bom, vou para a próxima. Beleza? Como ajudar as pessoas a entenderem o Lean? Quem falou gostaria aí de se manifestar? Li uma, li duas, li três. Como ajudar as pessoas a entenderem o Lean? Eu acho que é começando pela pessoas, vou dizer de pessoas que não trabalham em indústria ou pessoas, né, leigas no que é o Lean. Porque eu conheço tem pessoas que me conhecem há muito tempo
E agora que eu estou mostrando mais sobre o Lean nas minhas redes, e amigas minhas falam, o que é Lean, né? E aí eu falo, o Lean é uma filosofia de vida, um estilo de vida que ajudou a reconstrução do país, do Japão, após a Segunda Guerra Mundial. E essa filosofia trouxe a Toyota a ser o que é hoje, e por isso a gente dissemina o Lean, né? Então, começando a entender o Lean, é uma filosofia de vida que trouxe ferramentas que te ensinam a lidar com problemas. Então, e outro ponto, né, só abrindo um parênteses aqui, que a cultura, né, do Brasil, ela é muito de esconder o problema. As pessoas têm dificuldade de falar que tem problemas, principalmente dentro da empresa, né? Tá com problema lá? Não, já estou resolvendo. Não, eu tenho um problema, né? O problema, ele te ajuda a evoluir. Cada vez que você tem um problema, você melhora o seu processo. Você está enxergando problemas. E quanto mais problemas você enxerga, melhores ficam os seus processos. Então, começando a entender o Lean é isso, né? Surgiu essa necessidade, surgiu de um problema e por isso evoluiu como evoluiu ao que é hoje. Então, começando para entender o que é o Lean, comece falando que é uma filosofia, um estilo de vida, né? Não deixa a pessoa pensar, é ferramenta, vou usar isso aqui e vou resolver todos os meus problemas. Não, filosofia de vida. Tá, posso fazer uma pergunta em cima dessa pergunta? Pode? Se a gente já tem um pouco de dificuldade, né, de trazer uma ferramenta, como que a gente faz para a gente ajudar as pessoas a conseguir entender, então, uma filosofia de vida, né? Porque eu vejo que talvez seja uma coisa muito, mas muito mais grande, né? Do que uma simples ferramenta. Eu acho que aí é a gente partir mais para o compreendimento da cultura, né? Quando você começa a contar histórias, isso funcionou muito comigo, né? E fazer comparações. Quando você começa a contar histórias do Japão, quando as pessoas, né, sabem que eu estudei no Japão, que eu morei, as pessoas têm muita curiosidade. Mas como é lá? Por que você voltou? E por que, como é que é isso? Quando você começa a explicar coisas e diferenças, as pessoas começam a se interessar. Né? Uma vez eu dei treinamento em uma outra empresa e aí eu vi que eles tinham muita dificuldade em querer usar o procedimento de trabalho. Não, mas cada um tem um jeito e funciona, né? Não, a gente tem que ter um padrão, né? Porque... E aí eles tinham uma resistência. Aí eu contei a história do procedimento de trabalho. Eu falei, vocês sabem como surgiu essa ideia do procedimento de trabalho? Novamente, o japonês, ele copiou, porque os Estados Unidos já faziam um documento que era um procedimento de trabalho, que durante as guerras, eles deixavam escritas, desenhos, tudo lá bonitinho para outras pessoas enxergarem aquilo ali e saber do que eles estavam falando. Aquilo era uma instrução. Então, os japoneses sabiam isso porque eles estavam em guerra e, ao mesmo tempo que os japoneses, os homens, precisavam ir para as guerras, quem que ficava no país, quem que ficava no lugar para tentar a reconstrução eram as esposas. Então, eles tinham que tentar reconstruir a via férrea do Japão. Então, eles fizeram procedimentos para as esposas de forma clara, para que elas conseguissem ajudar na reconstrução. Então, surgiu aí, né? Aí já começa, tipo, toda a história. E aí, quando eu terminei o treinamento, eu só falei para eles entenderem. Por quê? Porque se você faz uma instrução de trabalho muito clara, qualquer pessoa consegue fazer. Nem que seja o processo mais difícil. Se a instrução estiver muito clara, ela vai conseguir fazer. E aí, falei isso no treinamento e todo mundo saiu da sala, uma pessoa ficou e falou, viu, eu gostei muito disso que você falou, faz todo sentido, porque qualquer pessoa tem que conseguir fazer o processo, a gente não pode deixar cada um fazendo de um jeito, porque o produto vai ser modificado lá no final, né? Vai sair diferente. A mesma coisa que a gente for num restaurante que só tem um único chefe de cozinha, que a comida dele é única. Esse cara fica doente, eu vou lá, cliente, peço a comida dele, não é a mesma coisa, eu não vou me sentir satisfeita. E aí, logicamente, a minha visão daquele estabelecimento vai mudar, porque está fora do padrão, né? Então, começa aí. Você contando o porquê as metodologias, elas passaram a existir, de como elas começaram a existir. E aí você começa a mostrar as ferramentas, mas primeiro tem um porquê foi criada, né? Sai um pouco do racional, né? E vai mais pro emocional. Muito bom, muito bom. Gostei. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Não? Beleza, então vou para a próxima.
Como Kaizen, essa pergunta é muito boa, Panda. Como Kaizen, Kaikaku, Kakushin se relacionam nessa visão de TPS? Quer comentar alguma coisa aí, Panda, antes da Tabata responder? Posso comentar. É que a gente fala bastante de Kaizen e Kaikaku, né? E pouco a gente fala de Kakushin e tudo mais, essa visão de mudança inovadora e tudo mais. E eu não conheço muito disso, não. Eu queria saber, Tabata, se você já teve contato com esses termos nessa visão de TPS, porque a galera fala muito do Lean, né? Eu estou tentando tirar isso um pouco do que está construído no Lean e querendo saber um pouco mais do que você tem para trazer para a gente das origens. A gente permanece muito no Kaizen, né? Que são as melhorias ali dos pensamentos simples que fazem grandes resultados. Quando a gente fala lá do Kaikaku, que é a grande mudança, e o Kakushin, que já é a revolução, a novidade, a correlação é primeiro, faça Kaizen, né? Faça Kaizen. Não queira começar grande em processos que têm pequenos desperdícios. Esses pequenos desperdícios, na verdade, a perca dele lá no final é muito grande. A gente fala que para a gente limpar um aquário, a gente primeiro tem que tirar a água para depois ver as pedras. E quando a gente fala de Kaizen, Kaikaku e Kakushin, é isso, a gente tem que tirar a primeira água para depois você fazer grandes mudanças, porque daí vai sobrar o Kaikaku para você chegar com as grandes mudanças e depois você revoluciona, você vai lá, é como se fosse, né, o melhora, depois você inova, mas primeiro faz o básico ali, né, os pequenos kaizens que não existem para nós são uns pensamentos simples, mas que geram muito resultado. Então, o Kaikaku e o Kakushin, a gente onde eu trabalho, a gente não fala muito. A gente ainda está na fase dos kaizens. A gente quer as pequenas melhorias, para que a gente consiga depois pensar em revoluções. Tabata, vê se você já ouviu isso em algum lugar. Uma vez uma pessoa me fez uma relação para mim desses 3 olhares, né, de Kaizen, Kaikaku e Kakushin, e acabou relacionando isso com olhares tipo Kaizen no nível operacional, Kaikaku no nível tático e Kakushin no nível mais estratégico. Faz sentido. Alguém já comentou sobre isso e tudo mais? É um termo ainda que a gente não comentou, não fala mas muito, assim. Faz sentido. Se for correlacionar isso em numa visão geral de organização, tem relação, né? Que é o operacional, tático e estratégico, porque o estratégico ele está buscando novidade, ele está buscando novos negócios, está buscando o futuro da empresa com novas oportunidades. Faz sentido, sim. Legal, obrigado. Muito bom, Panda, se você tiver depois o material ou sei lá o que era isso daí que você viu, tático operacional, eu gostaria de ler ou ver, enfim. Muito massa, nunca tinha pensado desse jeito. Se eu achar, eu compartilho com vocês lá no WhatsApp. Beleza. Teve a palestra que eu assisti do Lula e do Samuca, se eu não me engano, eles falaram de Kaizen, Kaikaku, Kakushin e do Kaiaku também, né, na piora contínua aí, e jogaram as curvas Jotas lá, foi bastante interessante essa visão. Eu assisti no TDC em São Paulo, acho que em 2019. Ano passado, não foi não? Eu tava lá também. Foi muito boa. Foi muito bacana. Mas, de fato, eu continuo não conseguindo... Eu trabalho bastante com Kaizen, né? A gente tem trabalhado bastante com Kaizen nos nossos times, mas o brasileiro adora um Kaikaku, né? Adora começar trocando tudo de lugar, adora chegar... Vamos fazer uma grande transformação cultural, tudo que você sabia agora joga fora, e essa vai ser a nossa melhora, e isso normalmente dá um mergulho e um fallback rapidamente, né? Essa mania de querer começar com uma mudança grande, e aí eu vejo todo o valor no que a Tabata está falando, né? Começa, né, limpando a casa, né? Antes de trocar tudo de lugar, você faz a coisinha pequena. E aí no Kakushin eu acho que é pior ainda, né? Porque
Se você está falando de uma inovação, você está falando de atingir um patamar diferente, de gerar algo que não foi feito antes, tem um processo específico, né? Você não tem um planejamento de se fazer uma inovação, né? Tem times, tem empresas que têm o seu time de inovação, que são os pensadores da empresa que ficam num silo separado, né? Basicamente, onde você coloca as pessoas que pensam no lugar e as que trabalham de maneira operacional na outra. Então, eu acho que a questão do Kakushin é muito mais profunda. Eu entendo que dificilmente isso vai acontecer numa casa que não está arrumada, né? E que não necessariamente porque você tem foco em se fazer grandes inovações que você vai, de fato, atingir grandes inovações, né? Eu estava vendo um artigo algum tempo atrás sobre aqueles Segway, né? Sabe aqueles transporte de guarda de shopping, né? Que aquele cara tem aquelas duas rodas, ele meio que se equilibra e tem um guidãozinho. Tudo que é guarda de shopping hoje é esse negócio. Esse negócio foi criado, o cara que criou disse que essa seria a inovação do século e que não teríamos mais carros, que todo mundo usar Segway. Só que você não consegue forçar um Kakushin, né? Ou o negócio é inovador, ou o negócio não é. Ou ele faz a diferença, ou ele não faz, né? E aí eu entendo que focar naquilo que a gente consegue fazer, né, e que vai trazer menor resistência, né, que é o Kaizen, faz de fato todo sentido. Gostei da analogia do aquário, inclusive. Não dá para mexer nas pedras sem tirar água. Muito boa. Beleza, pessoal. Vamos para a próxima? Alguém quer fazer mais algum comentário? Tabata, quer comentar alguma coisa em cima disso daí? Não, para mim, o que ele falou, concordo, assina embaixo. Então, vamos para a próxima, então. O Gemba vem tendo muitos adeptos e é algo que vem sendo mais difundido ultimamente. Você poderia falar um pouco sobre esse tema para nós? Não sei se a pessoa quer comentar. Quem colocou a pergunta tá aí. Só vou falar que fui eu que escrevi, Gé. Tô louco para comprar o livro e é algo que eu venho em doses homeopáticas, né? Vocês estavam falando aí sobre a pressa, não sei o quê. Gosto de brincar que a gente tem que fazer a melhoria contínua em doses homeopáticas. Não dá para tomar o remédio de uma vez só, né? E aí eu venho lendo muito e procurando muito, né? E aí o Gemba vem sempre na minha cabeça. Eu preciso entender mais sobre isso, como que isso vai ajudar a melhorar o sistema que a gente tem hoje, o ecossistema que a gente atende hoje. E aí eu queria ouvir da nossa especialista aí, a Tabata, como é que ela enxerga, como é que ela pode falar um pouco sobre essa experiência de Gemba para a gente. Olha, eu não sei bem como que funciona Gemba para vocês, eu não sei se é a mesma coisa para mim, tá? Eu não sei se eu vou conseguir responder do jeito que você está esperando, mas a palavra Gemba, ela é onde as coisas estão acontecendo, né? De Gemba que veio o Genchi Genbutsu, que é ir no local para ver e entender a dificuldade de quem está no processo. Então, o Gemba é o local, né? Onde as coisas acontecem. Então, a gente só consegue implementar, mudar, fazer Kaizen e qualquer outro tipo de ação se você está no Gemba, né? Você está observando, você está analisando. Uma coisa que ficou muito clara para nós nesse período de pandemia, que é de home office, né? Que a gente fazia o Genchi Genbutsu pelas reuniões online, tudo virou online, né? Primeira vez que eu estou falando assim de forma de palestra via Zoom, porque para mim também é difícil. Mas onde as coisas estão acontecendo hoje? Via Teams, via Zoom, via computador, via e-mail. Então a gente está no Gemba, né? Está tudo acontecendo aqui. Então a gente está se reinventando. Então o Gemba para nós é o local onde as coisas acontecem. Então quanto mais você faz parte do Gemba, mais você entende, mais você consegue ajudar. Tem uma frase de Taiichi Ohno que ele fala que se você estiver no Gemba e você não parar um segundo para tentar melhorar algo para alguém, não faz sentido você estar lá. Então, seja no Gemba físico, lá na área onde a gente trabalha, seja nos trabalhos que são no computador ali, se você vai olhar o trabalho de alguém lá,
num software que está sendo criado e você não pensa em alguma coisinha para melhorar a vida daquela pessoa, não faz sentido nenhum você fazer o Gemba. Nossa, tô sem ar de novo, Alisson. Apanhei, tô aqui de novo. Assim, se você não tá ali, não faz sentido, entende? Então, assim, Vai nossa. buscar bombinha lá, Baldinho. Ó, Hã? vai buscar bombinha lá, ó, da água. Nossa, eu tô sem ar, cara. Hoje tá, pra mim, tá, assim, fantástico, tá excelente. O pessoal Nossa Senhora. começou-se a falar em Gemba e até mandaram aqui no chat e como é que funciona o Gemba virtual, porque ninguém mais vai até o local, né? Agora a gente está fazendo tudo online, a gente consegue encontrar essas coisas para ajudar alguém, consegue entender o Gemba, estar no Gemba de forma virtual. Como é que isso funciona? São as reuniões online, né? Hoje a Jéssica me ajudou no Gemba, né? Porque eu mandei para ela, eu falei assim, eu não estou conseguindo acessar o Zoom. Ah, manda isso, manda aquilo. Aí a gente fez uma reunião antes, eu falei, eu não sei compartilhar a tela aqui. Ai, clica ali, clica aqui. Então, ela estava me ajudando, né? Então, onde as coisas estão acontecendo? Hoje a tecnologia, ela tá muito fácil para a gente, né? Eu consigo compartilhar minha tela e você consegue ter o controle de mexer no meu arquivo. Então, as coisas estão acontecendo ali. É possível, né? A gente está se moldando para o mundo que está em constante transformação. E aí pode ser que entra o caicaco, né? A grande mudança, porque a gente foi obrigado a sair das melhorias e fazer uma grande mudança, uma novidade. Todo mundo está aprendendo, todo mundo está se revolucionando. Eu falo porque eu sou de Gemba de chão de fábrica, né? Então, eu vou lá, vejo, como eu falei, eu vejo os produtos acontecendo, eu gosto, sou apaixonada pelo chão de fábrica. E o computador, para mim, ainda é algo que eu ainda fico aprendendo aqui, apanhando, né? Meu marido, ele trabalha com TI, aí qualquer coisa fala, eu não consegui mexer aqui, não sei fazer isso, porque o meu Gemba é lá. Então, eu estou aprendendo muito. Então, pode ser que eu entrei num caicaco agora, né? Estou aprendendo uma grande mudança e que está sendo de uma forma meio que forçada, mas que ajuda a gente a evoluir, né? Muito bom. E você falou de pandemia, né? É interessante quando você para fazer uma retro, assim, né, do que rolou, você consegue ver claramente a curva J, né? Tipo, a galera reclamando, vai dar ruim. Nossa, velho, pelo amor de Deus, para. Olha, melhor ficar em casa, trabalhando remoto. Eu tô gostando. Nossa, tem que voltar. Não quero voltar, não. Bem massa. E aí a questão do game é interessante também, porque eu tô passando um momento bem complexo, porque eu tô tendo que ajudar um time, né, que tá sem o Scrum Master ali, né? Então tô fazendo um Gemba na pele ali, né, de ir atrás do PO, atrás dos requisitos e tal. E finalmente eu tô conseguindo entender realmente todo o processo de ponta a ponta. E é bem isso, né? Se você não tem o slack time, não adianta você ficar correndo ali só executando, porque você não consegue fazer nenhuma melhoria, né? Então é muito interessante isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa aí? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Beleza. Opa, esse aqui já foi. Foi esse, né? Acho que foi, peraí. Oi, Tabata. E sobre o termo Lean Thinking? Conhece esse termo? Como você descreveria? Quem escreveu gostaria de comentar mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? Não? E aí, Tabata, conhece o Lean Thinking? Olha, eu já ouvi falar, é o pensamento Lean, né? E como que eu definiria, como que eu descreveria, né, esse tema? Para mim a mudança de pensamento, o que eu comecei lá na apresentação sobre a aceitação da cultura, você, né, primeiramente entender, respeitar as pessoas, e aí você conseguir, de fato, a mudança de pensamento, o pensamento Lean. E o pensamento Lean é isso, quando você entende a real, a essência do que ele começa a fazer sentido na sua vida, né? É a questão do supermercado, do restaurante, tudo que você vai. E aí você vê que você alcançou o Lean sim, que você está pensando Lean em tudo que você faz, né? E eu descreveria como o estilo de vida. A hora que você entende o que é Lean, ele vai fazer sentido, vai mudar a sua cabeça para a sua vida.
Muito bom. Alguém quer colocar alguma coisa aí? Não? O gostoso de ver as câmeras abertas foi o sorriso que a Cláudia deu pra gente agora, né? Acho que recebeu uma informação bem gostosa, assim, deu um baita sorrisão lá pra gente. Nossa, bem, bem legal. O feedback foi ótimo, Cláudia. Oh, muito bom. Beleza, pessoal, vamos para a próxima. Kanban físico ou Kanban virtual? Qual é o melhor? Quem colocou quer comentar alguma coisa aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tabata, qual a sua opinião? Ou sua experiência? Se eu falar que é melhor, assim, os dois funcionam, mas o melhor, hoje, no mundo que a gente está vivendo de tecnologia, o virtual é melhor. A gente tem algumas dificuldades com o Kanban físico, porque depende do manuseio de uma pessoa. E existe muita perca, né, no meio do processo. E aí se desfaz, se desgasta. Porque a gente está falando de um cartão, seja ele de plástico ou não. Mas o Kanban virtual é mais rápido a informação, né? É mais rápido, o meio ambiente agradece. Então, se for falar qual é o melhor, é o virtual. Muito bom, muito bom. Eu gosto bastante de coisa visual, né? Você vem aqui na minha parede, tem cheio de post-it e tal. Só que eu fico numa neura que, tipo, eu escrevo em lápis para eu depois apagar, para eu reusar, porque eu fico com muita dó de gastar e jogar fora. Papel, né? Muito interessante. Uma vez, conversando com outro agilista, ele comentou que quando o time é muito novo, ele gosta de ir para o Kanban físico, né? E aí, quando o time vai ganhando experiência, ele muda para o virtual. O que você acha sobre isso, Tabata? Quando eu passo os treinamentos básicos, a gente só tem papel e caneta. Eu falo, para você fazer uma melhoria, você não precisa de muita coisa, você só precisa de papel e caneta. Você vai lá, você desenha, você faz as contas, você faz tudo que você precisa ali, só papel e caneta. Então, você começa com o que você tem. Porque se você já apresenta uma ferramenta revolucionária, a pessoa não vai saber trabalhar manual depois. E aí, um dia que você precisar de uma melhoria e você não tiver um computador, a pessoa vai usar isso como desculpa, mas eu não tenho computador. Então, eu já ensino o papel a fazer gráfico no papel e no lápis. Mas eu vou fazer gráfico, hoje tem computador, mas você vai aprender na mão, porque se um dia cair energia, você não tiver computador, você vai fazer de qualquer jeito, né? Então, a gente sempre aprende na raiz, né? Vai lá, na unha, faz tudo. E aí, depois você apresenta o outro, é melhor, né? Fazer tudo no computador. Mas quando a gente ensina a base, né? Sendo a pergunta, se me perguntar qual é o melhor, obviamente é o virtual, mas qual você ensinaria? O físico. Eu nem falaria que existia um virtual. Primeiro você faz, a hora que eu vejo que você está fazendo, aí eu falo, olha, tem uma novidade aqui para você que vai te ajudar, mas você já sabe fazer. Então, a gente sempre trabalha no manual, depois que aprende, você apresenta uma metodologia mais revolucionária. Muito bom, muito bom. E aí, alguém quer colocar algum ponto? Eu gosto muito também do Kanban na parede, né? Eu acho que é super legal, mas de fato não é prático, né? Você não consegue fazer tudo o que você faz no virtual. A Jéssica, que quer tatuar um CFD gigante nas costas, CFD na parede é complicadíssimo de fazer, né? Dá para fazer, mas como a Tabata falou, depende de alguém ir fazer, né? Enquanto no virtual, a maioria dessas coisas acontecem de maneira automática, você tem informação aos dados mais rápido, você consegue medir muito mais coisa, né? Você consegue colocar labels 1000 no seu cartão e medir aquelas labels e ter métricas diferentes para aquilo, mas de fato tem o seu charme, né? O seu Kanban físico em que você tem a ação de pegar o cartão e movimentar ele. Isso gera um certo engajamento. Assim como fazer uma lista e riscando os itens, isso também gera um certo prazer, né? E o que vai levar a algum engajamento. Então,
é um básico, né? Você lista tudo que precisa ser feito, à medida que você vai marcando, você tem uma maneira de visualizar que as coisas estão se completando, né? E aí, acho que o maior problema do Kanban virtual é justamente que ele não tem esse mesmo nível de engajamento em que eu faço a ação de encerrar, eu até posso mover o cartão para concluído ali, mas é diferente. E também que ele não está sempre visível. Você precisa entrar na ferramenta, você precisa colocar o seu login, senha, diferente de você chegar no local de trabalho e olhar aquela parede gigantesca e já conseguir entender o que está acontecendo. Mas, de fato, o Kanban na parede não anda sozinho, né? As pessoas precisam lá mexer e o Kanban virtual, boa parte das vezes, ele vai fazer isso. Ele vai linkar as dependências de um cartão com outro, de um quadro com outro. Então, tem muito mais recurso. Interessante seu ponto. E eu quero contra-argumentar com outro ponto. Mas será que não tem aquele time que quem acaba atualizando o board virtual é o próprio Scrum Master ou o agilista? Ou tem a figura que fica ali atualizando? Louco, né? Mas aí é nível de maturidade, né, Gé? Com certeza. Se o SM não for aquele cara que quer dar o empoderamento para o time, ele quer sempre marcar o território dele, ele sempre vai ali. Agora, se for o SM raizão ali que fala, não, esses caras vão ter que andar sozinho um dia, sem apego, aí ele vai apertando a porquinha ali, vai falando, não, galera, agora o board é de vocês, agora o board é de vocês. Na retro, vai chegar lá e, galera, vocês precisam atualizar o board. Por aí. E tem os dois lados, eu acho. E isso, o problema é, isso acontece tanto no físico quanto no virtual. Exato, era exatamente esse ponto que eu queria comentar. Já trabalhei com gente que, com os dois extremos. A pessoa que gosta de atualizar o board de todo mundo. O que você está fazendo aí? Eu vou puxar seu cartão aqui. Né? E que tem essa neura de puxar cartão dos outros. E já trabalhei com gente também que nunca move cartão, né? Mas você está fazendo o quê? Não, aqui tá dizendo, não, eu já fiz esse mais 2. Legal, então puxa seus cartões. Puxa aí para mim. Né? Então, acho que é vício de pessoas, né? Pessoas diferentes que têm dificuldades diferentes para colocar o modelo em ação, se repete um em outro. Eu ainda, para mim, uso muito os quadros virtuais, mas para mim ainda a coisa que pega mais é que o quadro não está na hora que o cara chega para trabalhar. Ele precisa acessar o quadro. E essa coisa, muitas vezes você vai começar a trabalhar e não acessou o quadro, e aí você está fazendo alguma coisa e é muito chique estar ocupado, né? Ao contrário do pare de começar e comece a terminar, estar ocupado dentro de comando e controle ainda é uma coisa chique. Né? Se a minha chefe me liga e fala, Alisson, o que você está fazendo hoje à tarde? Eu simplesmente não posso dizer a hora que eu terminar o que eu estou fazendo, eu vou olhar no Kanban qual é o próximo item. Eu não posso dar essa resposta. Se eu der essa resposta, eu me mando embora. Eu incompetente, não tem nada para fazer, né? Então eu não posso dizer, estou terminando o item e vou ver qual é o próximo. Não, eu tenho que ter na ponta da língua 10 coisas diferentes que eu estou fazendo. E isso ainda é cultura, né? Isso é uma coisa cultural que ainda não pegou. A gente tem essa necessidade de estar ocupado com um monte de coisa. E às vezes o Kanban sofre justamente nisso, né? Porque você não pode puxar 10 cartões no Kanban. Vai ter um WIP limit loucão lá que vai dizer que você estourou. Então, o Kanban, ele te força uma coisa e a cultura te força outra. E aí, nesse meio, você tem várias perdas bem interessantes aí. E, no fim das contas, a gente volta para as pessoas, né? São elas que vão usar a ferramenta, não é a ferramenta que vai drivar o trabalho em si. Muito bom. De novo sobre pessoas, né? De novo sobre pessoas. Com certeza. É a origem, né? É o centro. Tabata, quer colocar mais algum ponto nesse ponto? Não, para mim tá. É isso aí. Beleza. Bom, eu acho que é a última, porque acredito que a última aqui é mais um elogio, mas eu já vou para ela.
Comenta aí. Ágil é tipo Lean, que é tipo TPS. Como se relacionam? Quem colocou essa pergunta gostaria de comentar alguma coisa? Eu não gostaria, Jéssica. Você não gostaria? Então tá bom. Eu achei interessante a Tabata falando, né, que aplicava o TPS, utilizava há muito tempo. Aí alguém falou de Lean. E o que é Lean? Lean é tipo TPS. Eu acho que a gente faz muito isso com o Ágil também, né? O que é o Ágil? O Ágil também é tipo, né, ou o nosso Kanban, o Kanban do David Anderson, é um tipo Kanban. Aí o David Anderson ele traz o Kanban com K maiúsculo, o Kanban com K minúsculo, e quer explicar a diferença entre os dois, mas pô, dá um nome diferente para o seu negócio, né? Não precisa fazer toda essa confusão. E aí tem a jornada, que é até a jornada do nosso companheiro Leandro Garcia e do Juan Bernabó, do Fake Ágil, né? O Fake Agile, em que se faz porque você não faz exatamente, você faz tipo isso só porque está na moda, existe um buzzword em cima disso. Então, é isso mesmo, existe essa relação. Dentro de TPS, Lean também existe essa coisa de pegar um pedacinho e querer fazer parecer em vez de fazer na essência, porque hoje a gente falou de essência aqui, mas nem sempre as pessoas entendem desse jeito, né? Eu falo muito isso, né, porque assim, nasceu do TPS, né, nasceu do Sistema Trata de Produção. Quando se fala Lean, não tem como não mencionar o Sistema Trata de Produção. E aí é onde entra a flexibilização, né? Várias pessoas já perguntaram, eu consigo aplicar o Lean em qualquer lugar? Consegue. O conceito começa lá no supermercado, quando a gente falou do Kanban. Então, você consegue. Obviamente, para cada realidade, você leva uma metodologia e acaba modificando para a sua realidade. O difícil é que quando você não conhece a essência, a cultura de onde nasceu, porque o Lean ele também não foi criado pelo japonês, ele foi criado por outra pessoa que viu que aquilo funcionava, então ele trouxe, né? E existem muitas empresas hoje que coloca o nome da empresa no lugar da Toyota e fala, né? Tipo, empresa X Production System, né? Porque vai alterando para a sua realidade, vai colocando aquilo. A correlação é essa, né? É a adequação para cada segmento da maneira que precisa. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que na resistência que a gente encontra na jornada Lean, na jornada TPS, a gente acaba aceitando muitas coisas que não é mais Lean, né? Tem muitas empresas aí que falam assim, é muita resistência, não funciona aqui, vamos fazer diferente, aí tenta achar um meio termo, só que não acha, acaba indo mais para o lado da resistência, e aí a hora que você vê, o processo está com desperdício e você acha que está aplicando Lean, só que se perdeu em algum momento e você nem percebeu, né? Porque existem muitas diferenças. Então, para não perder a essência, é ter esse conhecimento, ter de onde surgiu, o porquê surgiu, né? Na minha cabeça, né? Vocês falando do Kanban, que é utilizado aí hoje na parte da tecnologia. E para mim, quando se fala em Kanban, vem a figura do Taiichi Ohno, né? Lá no supermercado. Então, trazer essa essência, porque assim, mostra uma evolução, né? A evolução da ferramenta levada para os segmentos de diferente forma. E a relação é essa. Surgiu do pensamento de eliminar desperdícios, reduzir custos, tornar uma empresa lucrativa, fazer mais com menos, sem interferir na qualidade do produto, você ter pessoas engajadas nesse processo. Então, a correlação é essa. No fundo, todo mundo está querendo que as pessoas se desenvolvam para que consiga desenvolver programas, métodos, produtos que façam a diferença no mercado, né? Então, por isso que fala, sem pessoas não existe sistema. Então, a relação é essa. Muito bom, muito bom. E Jéssica, você falou da última aí, que é mais um elogio que pergunta. Não sei, tem uma pegada mais zen nessa última, né?
Zen também é Lean, ou não? É que tá com uma exclamação, né? Mas não sei quem escreveu. Tá aí? Quer comentar? Vou ler como pergunta, então. Gostei. Aplicando o TPS, teria essa calma toda que você demonstra? Parabéns. Eu acho que pode ser que sim, não sei dizer exatamente, mas nem sempre eu fui assim. Eu acho que eu melhorei muito quando eu comecei a aprender sobre o TPS, né? No sistema Trata de Produção, a gente fala que a gente desenvolve 5 habilidades quando a gente começa a aplicar na prática os conceitos da filosofia do TPS. E uma delas é você saber lidar com as pessoas. E quando a gente está falando de implementação, qualquer implementação que você faça de qualquer coisa, você está lidando com um público. E lidar com pessoas, você está lidando com opiniões diferentes, com sentimentos diferentes. Tem sempre aquela pessoa que não vai aceitar, tem sempre aquela pessoa que é mais estressada. Só que você precisa fazer o negócio acontecer. Isso é outra coisa que muitos falam assim: ah, eu queria levar a cultura para minha empresa, mas o meu chefe quer resultado. O meu não é diferente, ele também quer o resultado, né? Porque eu estou dando treinamento que ele não vai falar assim, tá bom, você deu treinamento, já é o resultado. Não, o resultado é lá no final, ok? O que a gente quer? Redução de custo. Mas a base são as pessoas, segurança, qualidade, enfim. Nessa jornada que eu tive de entender como funciona, eu tive que lidar muito com as pessoas. Quando eu era da logística, eu era uma pessoa muito acelerada, muito estressada ali, que você está fazendo as coisas acontecer, está faltando peça, e tem que comprar, e está atrasado, e a entrega, o caminhão já foi, e o cliente está reclamando. E aí você fica naquele estresse. E agora, quando você está lidando com as pessoas, você está numa posição de que você tem que instruir, fazer a pessoa entender. E aí, o que me foi mudando essa maneira de agir é a empatia que eu tive a necessidade de ter para conseguir apresentar para eles uma cultura diferente. Se eu não tivesse essa empatia, se eu não tivesse desenvolvido isso, talvez eles não aceitariam vindo de mim, né? A forma com que eu apresentei. Então, eu precisei observar muito para não invadir, para tentar falar de uma forma que não ofenda e as pessoas enxergarem. Então, pode ser que isso desenvolva, porque quando eu era de um outro processo, eu acho que eu era mais estressadinha, eu era mais acelerada. Muito bom. Tá vendo? Vai lá, lição. Tá vendo? No fim, era uma pergunta que gerou vários insights interessantes. Foi. Tem mais uma no chat, o Paulo mandou uma no chat. Ele perguntou: existe no TPS discussões como Kaizen é melhor que Kaikaku, Gemba ultrapassado, criando rivalidade entre as práticas do Lean? Porque na agilidade a gente vê isso acontecendo um pouquinho. Então, existe essa discussão, essa rivalidade, esse pensamento dissonante? Ah, se eu falar que não existe, eu vou estar mentindo, porque, como eu falei, né? Eu conheci Lean há pouco tempo. E aí tem pessoas que de Lean e falar o TPS é diferente, porque o TPS ele fala em ferramenta, só em redução de custo, em desperdício, e o Lean é voltado para pessoas e vice-versa, quando na verdade é o contrário, né? Existe uma rivalidade entre vários termos, né? E tanto quando a gente fez o bate-papo lá entre ágil e Lean, que as pessoas também falam que ágil é diferente de Lean, duas metodologias não se conversam, não tem como implementar duas metodologias diferentes. Me perguntaram já também se a indústria se a indústria 4.0 ela conversa com o TPS, se as duas podem trabalhar juntas. E foi o que eu disse, né? Todas as metodologias são válidas, elas são criadas para trazer um resultado, vai depender da sua necessidade, da sua dor, do seu segmento, para ela ser utilizada. A rivalidade entre os grupos aí fora, eu vi que existe, né? E ainda eu falo, né, que a minha missão é disseminar a cultura
para quem quer que queira ouvir. Então, não tem essa, eu vou falar de TPS só para quem é de TPS ou de Lean, ou não vou falar de Lean para pessoa de ágil. Porque, assim, eu estou aprendendo sobre ágil, eu não conheço, né? Então, ouvindo vocês falar, ouvindo sobre as metodologias, eu estou aprendendo. Então, eu acho muito interessante. Por quê? Porque tem alguma coisa no meu processo que não funciona dessa forma. Então, existe uma metodologia, é aquilo que eu falei, né? Por que eu vou inventar a roda? Alguém está fazendo, está funcionando de uma forma que eu preciso nisso aqui. Eu posso trazer para a minha realidade e adequar, fazendo melhorias nesse processo para mim. Então, a rivalidade existe, só que eu acho que a gente não precisa ter essa rivalidade e a gente pode fazer tudo funcionar em conjunto, né? Igual eu falei, o Lean é o esforço em conjunto e o objetivo são as pessoas e a ação também ela é conjunta, né? Excelente. Estamos partindo para o encerramento, Gé? Falta É 8. isso aí, bora lá. Vai dar no tempo certinho. Pessoal, peço que vocês não vão embora ainda, que a gente vai bater uma foto no final. Tabata, muito obrigada pelo seu tempo, pela... Putz, foi assim, eu quero ver a gravação mais umas 3 vezes, assim, porque foi muito massa. Até comentei para Tabata que eu tive a oportunidade de ver um desses dos automatizados, né? E eu quase me desfiz assim no museu. Eu falei, nossa, que massa, cara, eu quero um desse em casa. Porque realmente é um assunto muito bacana, principalmente para a gente, né, que trabalha com Kanban, com Lean, com ágil, em um ambiente que é TI, tecnologia, e a gente não sabe muito bem como é que, né, é no chão de fábrica, como que surgiu ali, né? Então, eu te agradeço do fundo do meu coração, eu aprendi muito. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente, me sinto honrada pelo convite. Quando você falou de vir aqui falar de Kanban, eu falei, mas eu não conheço, né, sobre o Kanban da tecnologia, do ágil. Você falou, não, pode ser do processo de manufatura mesmo. E aí eu falei assim, vou tentar agregar o máximo de informação que gere valor para eles, que façam refletir de diversas formas. E eu agradeço muito e espero que eu tenha conseguido atingir essa expectativa.